Estamos nos aproximando do período da Quaresma. Ao lado do Natal, ele é o período mais importante para a igreja. Todo ano a gente, depois do Carnaval, né, o pessoal brinca, pula, faz a festa, e depois tem esse período de Quaresma, onde a gente se prepara para a paixão do nosso Senhor. E todo ano a gente faz a mesma coisa, todo ano tem essa preparação, mas eu não sei se aconteceu com você que está assistindo, mas aconteceu comigo. Eu estou na igreja tem pouco tempo, mas eu já vivi algumas quaresmas, inclusive já servi também, né, no Ministério de Música. Mas nunca foi aquela meditação de verdade, assim, por que meditar a paixão e qual é o fruto que a gente colhe de meditar essa paixão. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo e eu pretendo gravar um vídeo por dia durante toda essa quaresma, para que não seja um caminho individual que essa quaresma seja um período de conversão para mim e para quem assistir os vídeos e quem acompanhar, tá certo? E como auxílio para a nossa jornada, eu estou usando esse livro daqui, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório. E ele é um santo que eu gosto muito, um santo que eu tenho uma certa devoção. E espero que essa quaresma seja um caminho de penitência, um caminho de conversão dos nossos corações, como o período pede, tá certo? Então, eu quero começar aqui pelo capítulo 1, onde ele diz o seguinte: os frutos que se colhem na meditação da paixão de Jesus Cristo. E ele dá uma breve explicação por que devemos meditar sobre a paixão de Jesus Cristo e o que ele vai nos trazer, qual é o benefício de meditar isso, né? Então, ele já começa o capítulo dizendo o seguinte, né? Que Jesus veio ao mundo com um único objetivo, que é o de acender o fogo do amor dele nos nossos corações, né? Ele usa como exemplo aqui Lucas 12:49, né? Onde ele diz: eu vim trazer fogo à terra e que mais desejo senão que ele se acenda. O Santo Afonso continua aqui dizendo que essa chama, esse fogo, foi o que incendiou, foi o que abrasou os corações dos santos. A católica tem vários santos, vários exemplos de santidade, vários exemplos de almas que se deixaram abrasar por esse fogo e entregaram tudo. Se a gente pode resumir a paixão em uma palavra, é entrega. Ele se entregou, ele se doou, e mesmo depois da morte dele, ele deixou a Eucaristia para a gente. Então, toda a celebração, toda vez que a gente recebe a Eucaristia, é Jesus que se doa lá, né? E aí ele fala, né, essas chamas foram acesas em tantas almas que as levaram a seguir o exemplo de Cristo, né? Então, consagraram seus bens, consagraram suas vidas, venceram as dificuldades para observar a lei divina. Outro santo que eu gosto muito, que eu tenho uma admiração, é São Maximiliano Kolbe, que se entregou por um desconhecido em nome do amor de Deus. Quando você faz o sacrifício, quando você faz os seus atos, quando você consagra a sua vida, quando você entrega, você não está entregando a outra pessoa, você não está fazendo por outra pessoa, você está fazendo por Deus, você está fazendo por Jesus, da mesma forma que ele fez por você, fez por mim e por todos os pecadores. E aí ele fala aqui, ó, que essas chamas, né, as chagas de Cristo, são como fornalhas de amor, queimam o coração e que nos forjam para a gente viver esse amor, viver essa entrega. E ele vai seguindo aqui, ele usa como exemplo, né, também uma citação de Santo Agostinho, onde ele diz o seguinte: escrevei, Senhor, vossas chagas em meu coração, para que nelas eu leia a dor e o amor. A dor para suportar por vós todas as dores, e o amor para desprezar por vós todos os amores. E aí Santo Afonso completa, né? Porque tendo diante dos meus olhos a grande dor que vós, meu Deus, sofrestes por mim, sofrerei pacientemente todas as penas que tiver de suportar. E à vista do vosso amor, que me destes prova na cruz,
eu não amarei, nem poderei amar, senão a vós. Então é como eu falei no início, se tem uma palavra que define a paixão é a entrega, é o amor que se doa. Jesus não fez o sacrifício por ele fez por todos nós. O que Jesus suportou, a flagelação, ele já começou lá no horto, né? Ele já começou lá pedindo para fazer a vontade de Deus. Então ele disse que se Deus quisesse, afastaria o cálice dele. Mas ele pediu para que a vontade de Deus fosse feita. É um caminho que deve ser seguido por todos aqueles que se dizem cristãos. Fazer a vontade de Deus mesmo quando dói, mesmo quando incomoda, mesmo quando é difícil. E aí, seguindo essa ideia, ele já fala aqui, ó, quem é que pode? Quem é que pode dizer que sofre injustamente? Quem é que se recusa a obedecer diante de um incômodo? E quem é que rejeita os dissabores da vida, né? As dores e os sofrimentos, quando Jesus foi tratado como louco, ele sofreu a flagelação, ele foi culpado e morreu por crimes que não eram deles, foi obediente até a morte. Então quem é que pode dizer que não pode fazer nada disso se Jesus fez tudo isso por nós? E aí ele segue aqui dizendo que o amor perfeito nasce da meditação da paixão de Cristo. Então tudo isso que a gente está falando até agora, se a gente parar para pensar, se a gente botar o nosso sofrimento, seja ele qual for, quando a gente põe ao lado do sofrimento de Cristo, a gente vê que não é nada. A gente se sente injustiçado muitas vezes, mas quando a gente põe a injustiça sofrida ao lado da injustiça sofrida por Jesus, a gente faz essa balança, não é? Eu sei que tem gente que tem sofrimentos bem piores do que outros, não sabe o que passa, então não estou aqui para fazer juízo de valor, nem para dizer o que é um sofrimento justo e o que é um sofrimento injusto. Cada um sabe a sua vida, cada um sabe o que passa, e só quem pode responder essa pergunta é Deus, né? E aí ele segue aqui, ele usa como exemplo um padre chamado Baltazar Álvares. Ele diz o seguinte, que desconhecer os tesouros de Cristo é a ruína dos cristãos. Então ele dizia que por conta disso a gente deveria meditar a paixão, para pegar a essência, para descobrir esse tesouro. E aí outro ensinamento de outro santo aqui é o de São Boaventura, onde ele diz o seguinte, ó: ensina São Boaventura que quem quiser crescer sempre de virtude em virtude, de graça em graça, medita sempre Jesus na sua paixão. E ele continua, né, que ele diz que não há exercício mais útil para fazer santa uma alma do que considerar assiduamente os sofrimentos de Jesus Cristo. Como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, né? A caridade de Cristo nos constrange. E aí Santo Afonso nos diz que Jesus é amado por poucos, porque poucos são aqueles que meditam verdadeiramente na sua paixão. Ele diz aqui, ó: Jesus é amado por poucos, porque poucos são os que meditam nas penas que por nós sofreu. Quem, porém, as medita a miúdo, não poderá viver sem amar a Jesus. Sentir-se-á de tal maneira constrangido por seu amor, que não lhe será possível resistir, e deixar de amar a um Deus tão amante e que tanto sofreu para se fazer amar. Então, temos aqui uma chave de leitura, né? Meditar na paixão para aprender a amar. O verdadeiro amor está ali na cruz, não é? O exemplo de fortaleza, o exemplo de humildade, o exemplo de obediência. Jesus suportou tudo em silêncio, suportou tudo pacientemente, suportou tudo por amor. E aí ele completa, né? A gente já está chegando aqui no final. Ele faz, não sei se é uma analogia aqui, mas ele diz que Jesus crucificado é o livro onde contém a ciência dos santos, né? Ele inclusive narra aqui um episódio que São Tomás de Aquino visita São Boaventura e pergunta quais os livros que ele usa para escrever as coisas que ele escreve, e ele mostra o crucifixo. Ele diz que está lá. A sabedoria que ele precisa é de lá que ele tira tudo que ele escreve, e foi o crucifixo que ensinou o pouco que ele sabe.
E para completar aqui, ele fala de São Francisco, que ao meditar na paixão chorava copiosamente, né, ao sentir as dores, as penas, o sofrimento que Jesus passou por nós, e ao mesmo tempo pela ingratidão dos homens, pela ingratidão daqueles que não amam Jesus, que não reconhecem o sacrifício que ele fez ou que simplesmente esqueceram. E por fim, ele fala aqui, eis, portanto, o livro Jesus crucificado, que se for constantemente lido por nós, também nós aprenderemos de um lado a temer o pecado e do outro nos abrasaremos em amor por um Deus tão amante. Lendo em suas chagas a malícia do pecado que reduziu um Deus a sofrer uma morte tão amarga para por nós satisfazer a justiça divina e o amor que nos manifestou o Salvador, querendo sofrer tanto para nos fazer compreender o quanto nos amava. Bom, então aqui fiz uma espécie de resumo, li umas partes aqui do primeiro capítulo da meditação. Eu espero que tudo que foi falado, tudo que foi lido aqui, toque no seu coração como tem tocado no meu. E eu espero que juntos possamos fazer uma boa quaresma, viver o espírito de penitência, viver o espírito de conversão e que daqui a 40 dias não sejamos mais os mesmos. Que essa quaresma nos prepare verdadeiramente para viver a Páscoa, para viver a paixão do nosso Senhor da forma como Ele pede, na forma como devemos realmente, como cristãos católicos, viver. Então, pelo vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Qualquer sugestão também, pode deixar aí. Qualquer complemento do assunto falado aqui, também deixa aí nos comentários, né? Tudo que agrega é bem-vindo. E aqui é o meu compromisso público com vocês. Eu peço perdão pelo áudio que não está tão bom. O meu microfone aqui eu tive um problema, mas amanhã, se Deus quiser, vai estar tudo certinho com o microfone. E é isso, né? Deus abençoe suas casas, abençoe suas famílias. Eu me chamo Thiago Souza e que vamos trilhar junto o caminho da paz.